Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o imposto de renda da pessoa física sobre as pensões alimentícias. Nós tivemos uma decisão recente do STF na ADI 5422, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então o STF entendeu de fato que os rendimentos, os recebimentos da pensão alimentícia não são tributados para fins de imposto de renda da pessoa física. Segundo o STF, ele entende que uma vez que já foi tributada para aquela pessoa que está pagando a pensão alimentícia, não poderia ter uma tributação posterior, que seria o bis idem, seria a bitributação. Então, uma família tem ali uma pessoa que tem um recebimento já tributável, provavelmente via remuneração de salário ou qualquer uma outra, já tributa, depois ele pega aquela remuneração e distribui para a sua família, ali no caso, para o seu filho ou sua filha só alimentando, então não poderia incidir uma nova tributação porque não teria um acréscimo patrimonial para essa pessoa que está dentro do grupo familiar. Logo, o STF entendeu que seria inconstitucional a tributação de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Dito isso, houve essa possibilidade de fazer uma recuperação dos tributos recolhidos nos últimos 5 anos de imposto de renda. Então, se você tem algum caso de cliente ou então conhece pessoas que receberam pensão alimentícia e que porventura colocaram como tributados, que seria na época o entendimento anterior da Receita Federal, você pode fazer a retificação dos últimos 5 anos e fazer a recuperação desse IR pago indevido. E aqui nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como que é feito isso. Tanto o preenchimento da declaração de imposto de renda, quanto também como você vai conseguir fazer essa restituição. Como eu te falei, é dos últimos 5 anos. Então, desde o ano calendário 2017, tá bom? Se você está vendo esse vídeo até 2022, então você bota aí 5 anos, você pode recuperar. Então, você vai ter que baixar, se você não tiver ainda, o Programa de Imposto de Renda Exercício 2018, referente ao ano calendário 2017, para fazer essa retificação. Então, de lá para cá, você vai poder fazer essas retificações anualmente e, de fato, você recuperar esse tributo. Então, eu estou aqui com uma declaração do ano corrente, de novo, aqui, quem é meu aluno do curso, essa aula está sendo gravada diretamente para o curso do Caixa Preta do Imposto de Renda da Pessoa Física. Você deve estar vendo, talvez, no vídeo gratuito, porque eu vou disponibilizar somente essa parte nesse vídeo gratuito, para você conhecer um pouco melhor como é que é nessas aulas dentro do próprio curso. Logo, aqui, na sua declaração de imposto de renda, você vai olhar, esse CPF aqui ele é fictício, CPF do filhinho de mamãe, Então, é uma pessoa que recebeu uma pensão alimentícia de repente do pai, ou até mesmo pode ser até da própria mãe, se for o caso ali. Bom, em regra, deveria estar aqui na rendimento tributário recebido de pessoa física, esses rendimentos. Então aqui tem uma coluna de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior de pensão alimentícia. Provavelmente aqui tinha uma menção daquilo que estava recebendo de pensão alimentícia. Então eu vou colocar aqui alguns valores hipotético, só para te dar como exemplo. Por exemplo, aqui eu botei um valor super alto, estava dando aqui 19 mil de imposto de renda a pagar. O correto era ter feito isso mensalmente, na época, correto da época, que agora o STF já colocou como inconstitucional. Você deveria ter feito isso no Carnê-Leão mensalmente e ter pago o IR do Carnê-Leão. Logo, aqui provavelmente tinha um valor do IR pago sobre isso. Então vamos colocar que você pagou sobre esse valor R$1.000 aqui, e aqui pelo menos 27.500 de imposto de renda. Veja que você fez isso no Carnê-Leão, fez o recolhimento. Quando você coloca aqui, você conseguiu na época restituir parte desse valor. Então, na verdade, você tem duas situações. Quando você tinha uma restituição e quando você retirar, vai aumentar essa restituição, ou quando você deu o imposto a pagar e aí você efetuou o pagamento aqui, mas quando você retira, você diminui o imposto de renda a pagar ou até mesmo gera uma restituição. Eu vou explicar porque tem ações diferentes para cada caso desse. Basicamente, o que o STF e a Receita Federal também orientou é que, na época que você mencionou aqui como rendimento tributável, você deveria vir e retirar esse rendimento daqui, tá bom? Você zera aqui e você lança. Lembra que você só zera só essa parte de rendimentos, tá? Você não zera a parte do imposto pago, efetivamente, porque tem que gerar aqui o crédito nesse momento. Você vai gerar aqui, colocar nessa ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Bota um novo, código 26, que é o código de outros, e você menciona aqui o valor total que você recebeu. Coloca aqui que é o CPF do caso do pai ou da mãe que efetuou o pagamento como fonte pagadora, e você bota aqui a descrição como pensão alimentícia. E coloca aqui o valor total do rendimento recebido naquele ano.
vou colocar aqui, por exemplo, R$110 mil, que é esse nosso exemplo, e colocar aqui OK. Repare que aqui mudou a restituição. Então a restituição ela foi para 28.500, foi o total que eu paguei aqui anteriormente. Então tudo aquilo que eu paguei, teoricamente, vai voltar para mim, no caso, se somente teve esses rendimentos como tributava no imposto de renda. É claro, se porventura, além da pensão alimentícia, essa pessoa aqui teve um outro rendimento, vai somente tributar sobre aquele outro rendimento. E o IR que foi pago aqui vai ser restituído da diferença disso daí, tá? Desse cálculo. Então, basicamente, nesse caso aqui, ele tinha uma restituição e ele aumentou a restituição. Então, nesse caso, você simplesmente não faz mais nada. Simplesmente coloca validar aqui e transmite. E aí você vai receber essa restituição da diferença. Então, provavelmente ali, lembra que a gente falou de 19 mil? Você tinha o valor já restituído de 19 mil, provavelmente recebeu esse valor. A diferença até 28.500, ali os 9 mil, por exemplo, você vai ser restituído. Você ou então o seu cliente ali. Muitos estão me perguntando com relação a prazo. A Receita Federal tem um prazo até de 5 anos para fazer essa restituição, mas eu quero acreditar que ela faça em até ali mais ou menos um ano e meio, que dentro da declaração é que ela costuma demorar. Ela vai analisar esses casos e vai ali colocar num lote residual, provavelmente no ano seguinte, daqui a 2 anos. Eu acho que ela não vai demorar tanto assim não, depende, claro, do volume, das informações e da relevância também dessa declaração aqui. Tá bom? Foi uma declaração mais complexa, pode ser que ela demore um pouco mais, dependendo do que você alterar aqui. Bom, então essa é a primeira questão. Aumentou essa restituição, você pode também fazer somente aqui e de fato você vai receber essa diferença que ela vai reconhecer esse direito creditório que você tem. Uma outra pergunta é sobre a troca, porque às vezes você vai entender que, olha, poxa, quando eu tirei esse rendimento, na época eu tinha colocado como desconto simplificado, mas ficou mais vantajoso por deduções legais. O que eu faço aqui? Você não pode mudar de regime de tributação. Se você na época selecionou o simplificado, você tem que manter a retificação do simplificado. Se você porventura manteve deduções legais, tem que manter a declaração de deduções legais, a declaração completa, tá bom? Não pode mudar regime de tributação depois do prazo da entrega. Então, para isso você não pode fazer a mudança, né? Claro, você pode mudar aqui os rendimentos, mas aqui você não pode mudar a escolha. E também, às vezes, tem uma outra pergunta, que é o seguinte, Renato, se porventura eu quero mudar e simplesmente retirar essa pessoa aqui e mencionar na declaração da mãe ou então do pai como dependente. Então, por exemplo, o pai paga a pensão, logo ele tem a mãe, né, que cuida desse filho, e estava fazendo declaração separada porque era mais vantajoso, porque quando a mãe colocava os rendimentos somando a pensão, ficava desvantajoso, botava separado, né, fazia declarações separadas. Você pode sim, segundo a Receita Federal, pedir o cancelamento dessa declaração e declarar junto com a mãe, para ela conseguir fazer ali a restituição ou às vezes diminuir a tributação dela. Pode fazer isso. Mas primeiro tem que pedir o cancelamento. Você entra lá no ECAC, vai lá no chatbox lá e você pede o cancelamento da declaração do filho e depois faz a retificação incluindo o dependente. Lembrando que você não pode, nessa retificação da mãe, também mudar o regime de tributação. Ou seja, se você estava no regime simplificado, talvez colocar o dependente ali, colocar o rendimento, não vai mudar muita coisa para você. Mas claro, por deduções legais sim. Porque quando você inclui um dependente nas deduções legais e também qualquer benefício dele, o plano de saúde, né? Enfim, a educação, você vai colocar na sua declaração, ele vai baixar consideravelmente o seu imposto devido na época. Então aí vai ser mais vantajoso. Agora, se a mãe, né, aquele responsável, ele porventura escolheu simplificado, provavelmente trazendo esse filho ou essa pessoa que estava recebendo a pensão para sua declaração, não vai adiantar muita coisa, não vai mudar em nada. Então tem que fazer essas simulações, esses cenários para ver se vale a pena cancelar uma para trazer esse dependente que você deixou separado anteriormente. Uma outra situação que o pessoal pergunta bastante, é claro, é se porventura você não tinha restituição na época, mas chegou a pagar e aí agora, retirando essa tributação, ele vai diminuir o imposto devido, até mesmo vai gerar uma restituição. Como é que eu faço nesse caso? Você faz também naturalmente a declaração normalmente, como eu ensinei aqui, mas o que vai mudar é que não é só simplesmente entregar a declaração. Tem que fazer uma outra declaração chamada PERDECOMP Web, que é lá no ECAC, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você pedir essa restituição ou essa compensação para esse cliente. Para o ano de 2022 seguinte, você pode baixar o programa, mas a Receita Federal comentou, né, fez lá no FAQ, no seu site, falando que, olha, dos anos anteriores,
você obrigatoriamente tem que fazer via Perdecomp Web para fazer o reconhecimento disso. Com relação a um outro ponto super importante também, é se porventura, quando você fez a sua declaração, deu imposto a pagar e você fez um parcelamento, ou até mesmo você foi autuado porque você não pagou e aí a Receita Federal te autuou, te notificou e você teve que pagar uma penalidade com relação a isso. Nesses casos, a Receita Federal está pedindo para guardar mais um pouco, porque está analisando como é que vai responder isso. Qual é a minha sugestão perante a isso? Abra um chatbox lá no ECAC, né? Você vai lá em ECAC e abra como outros atendimentos e lá você vai explicar a situação para o atendente, para ele abrir um processo e você entrar com um dossiê lá no ECAC pedindo, né, a anulação dessa penalidade e que você seja restituído daquilo que você pagou de multa e juros, uma cobrança que foi indevida segundo o próprio STF. Então eu vou te mostrar agora como é que faz isso na prática direto lá do ECAC. E aqui quando você entrar no ECAC, se você não souber entrar aqui, eu tenho um vídeo, claro, falando sobre isso, é você clicar aqui no link, né? E para quem é do curso, você consegue ver a parte como faz a entrada dentro do ECAC, o cadastro, etc e tal. Dentro do ECAC você vai vir aqui em outros, e aqui ó, serviço disponível via chat. Você entra aqui, vai te dar algumas opções aqui. Você pode vir na parte aqui de processos e discordar de compensação de ofício. Então, quando você clica aqui em discordar de compensação de ofício, vai abrir aqui um atendimento. Olha, vai fazer uma perguntinha aqui. E aí, ó, você bota aqui solicitar atendimento. E aí você vai entrar numa fila, que aí você vai ser atendido pela atendente lá, né? E aí você explica a situação aqui para ela, para pedir a anulação. Ela vai abrir um número de processo para você juntar documentos que comprove de fato que você foi autuado e você não deveria ter recebido essa notificação. Ou então, se você não conseguir por lá, você pode vir aqui em regulação de impostos e vir aqui ó, regularizar débitos de imposto de renda também. Questão de parcelamento que você fez, né, que está em curso, e qualquer outra notificação também. A Receita Federal orientou que nos casos em que você fez um parcelamento e você vai retificar, vai ver que esse débito vai diminuir, o que você faz? Você tira a opção no parcelamento do débito automático, faz a retificação, entrega e espera que o sistema vai entender que o débito diminuiu e ele vai diminuir seu parcelamento automaticamente na próxima parcela que ele for gerar. E a próxima parcela você vai gerar um boleto lá, né, que na verdade não é um boleto, é um DARF, para de fato você efetuar o pagamento correto. Um outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é de fato a parte do pedido de restituição. Então você vai aqui voltar na página inicial, você vai vir aqui na parte de restituições e compensação, tá vendo? E acessar a Perdecomp Web. Ele vai te direcionar para essa página aqui e você vai fazer um pedido de restituição, clica aqui em pedido de restituição, documento retificador, clica aqui não. Você seleciona o crédito e aqui você pode colocar ó, pagamento indevido ou a maior. Pode escrever aqui para você lembrar depois, né? Tipo assim, IRPF, pensão alimentícia de 2019, por exemplo. Porque você vai fazer mais de um, né? Tem que fazer um por ano. Você pede essa restituição aqui, você vai fazer mais de um, para depois você lembrar, vai botando aqui como fosse um apelido que ele chama aqui do documento, para você depois buscar se você precisar. Detalhamento do crédito. Ele vai botar aqui o crédito será detalhado nesse documento aqui. Então, prosseguir, ele pergunta se não é permitido indicar crédito que tenha por fundamento a alegação de constitucionalidade, exceto nos casos em que a lei tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo, que é o caso aqui em específico, você vai colocar aqui que não, tá bom? Então você clica aqui em OK, você vai prosseguir aqui normalmente. Ele vai perguntar se dentro do crédito tem situação especial, não. Seleciona o modelo de documento de arrecadação, que foi documento comum e cotas ou documento de DARF normal. Provavelmente você fez aqui em cotas, né? Se você fez aqueles parcelamentos lá, né? Você pagou nesse código aqui e selecionando o calendário. Você vai botar aqui, por exemplo, o ano 2019 que eu estou colocando aqui como exemplo hipotético. Aqui, ó, como esse cliente aqui, eu estou só dando um exemplo, né? Então já traz aqui automaticamente. Nenhum DARF foi encontrado considerando o filtro informado, que possui data de arrecadação com menos de 5 anos em relação à data atual. Então ele já puxa automaticamente. Quando ele vê que tem um DARF de fato, ele vai puxar já o DARF aqui para você. Então basicamente ele já te dá aqui todas as dicas importantes para você prosseguir e até é difícil de você errar aqui, porque ele já traz automático. Quando você clica aqui em prosseguir, ele pede qual é o valor do crédito original, isso aqui é o valor que você está pedindo a restituição, no caso, né, daquela diferença que você está tendo de fato de crédito.
vou botar aqui, por exemplo, R$2.000. Isso aqui é o valor sem ser atualizado, tá? No original. E você repete esse valor aqui. Clica em prosseguir e você vai colocar aqui os dados bancários dessa pessoa, que, ou seja, os dados bancários que você quer fazer o recebimento desse valor para ser restituído. Bota aqui o código direitinho do banco. Você pode botar no Google o código do banco, né? Cada banco tem um código específico e aqui vai trazer o número do banco. Vamos pegar, por exemplo, aqui o 341, que é o Banco Itaú, e você coloca aqui o número da agência, o número da conta, etc e tal, você clica aqui em prosseguir. E ele vai fazer uma validação, ver se está tudo certinho com os seus dados, e você vai transmitir, e de fato é só aguardar. Então, claro, esse passo aqui é somente para aquelas pessoas que chegou a pagar o imposto de renda, mas agora teve uma diminuição do seu débito, né, do seu IR devido, ou até mesmo você gerou uma restrição, virou, né? Então tinha, poxa, R$1.000 a pagar, virou um crédito de R$2.000. Então você faz o pedido de perde-compra, tá bom? Além da entrega da declaração. Agora, se você somente tinha o valor a restituir e aumentou a restituição, só entrega a declaração que isso vai ser resolvido pela Receita Federal automaticamente. Espero que seja um vídeo super, de fato, claro e completo. Você aqui que é meu aluno do curso Caixa Preta Imposto de Renda, você pode vender esse serviço, de fato, retificando os últimos 5 anos. Você pode tanto colocar aqui um valor fixo, né, por ano que você vai retificar, ou até mesmo você pode colocar um valor percentual sobre da restituição que você conseguir, a recuperação desse crédito, limitado a um valor mínimo, né? Se às vezes o valor ficou muito baixo, limitado ao que você costuma já retificar de declaração anualmente. Espero que você tenha gostado bastante e, de fato, vocês estão vendo, porventura, esse vídeo no YouTube, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Isso que aqui que é ouro, que é simplesmente na prática, beleza? Até a próxima, grande abraço.